né? Pastor, explica pra gente, tem muita gente nos olhando, qual o significado do batismo e por que o batismo tem que ser por imersão ou não? Por que isso? Excelente pergunta. Assim, a palavra batismo, né, é um termo grego, né, que significa mergulhar, imergir. As igrejas, basicamente, têm 3 formas, quando a gente fala das igrejas cristãs, você tem 3 formas de batizar uma pessoa. Só que quando você vai na essência da palavra batismo, se batismo significa mergulhar, imergir, só sobra uma. As 3 formas quais são? É a aspersão, que é você jogar um pouquinho d'água assim na cabeça. É a infusão, que também significa jogar água na cabeça, mas numa quantidade maior, né? Você coloca assim o bebê, né? A criança, enfim, numa posição assim meio deitada e você derrama bastante água assim na cabeça e tal, de um jeito um pouco diferente. E você tem a imersão, que aí sim é mergulhar a pessoa toda dentro da água. Pelo contexto da palavra batismo significar isso, mergulhar, imergir, na prática só fica um método de batismo correto, que seria justamente esse. Então, o batismo bíblico, você tem que mergulhar toda a pessoa dentro da água. Quando você vai em Mateus capítulo 3 e vai ver como o próprio Jesus foi batizado, Jesus ele foi batizado dentro do Rio Jordão. Então, o próprio Jesus ele foi batizado por imersão. Ele foi imerso, ele foi colocado dentro da água do rio. Então, e ele não precisava, né, pastor? E detalhe, exatamente, você lembrou muito bem. Ele não precisava, ele fez isso para ficar como um exemplo para nós. Muitas coisas que Jesus fez aqui, ele fez para que isso ficasse como um exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. Então, e o batismo é um desses casos. E aqui em Romanos capítulo 6, aqui diz o seguinte, ó, a partir do verso 3, diz assim, ó: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, esse texto aqui, ele coloca o batismo como se fosse literalmente uma morte, né? Você foi sepultado com Jesus na morte pelo batismo. Então é como se simbolicamente mergulha na água um velho Luiz Henrique, que viveu, enfim, longe dos caminhos de Deus, que não se importava tanto com a verdade da palavra de Deus, que viveu um tipo de vida, enfim, distante do propósito de Deus para ele. E vai ressurgir da água agora um novo Luiz Henrique agora que quer viver alinhado com o plano de Deus para a vida dele. Falho ainda, mas... Falho ainda, exatamente. Não tem um poder especial dentro da água, né? A água não é mágica, mas o simbolismo é justamente isso. Por isso que o batismo em outras partes da Bíblia é chamado de o novo nascimento. Perfeito. Você está morrendo para uma vida velha, para uma vida, enfim, de erros, de problemas, de um monte de coisa, e você quer renascer para uma vida que vai ter erros, vai ter problemas, mas é uma vida que você vai estar segurando na mão de Jesus, e você vai enfrentar essas coisas de um modo diferente. Então, Garcia, até falando isso para você também, porque você também precisa, é esse convite que Deus faz para todos nós, esse novo nascimento. A gente precisa renascer.